Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, sábado, dia 5 de dezembro, estamos na primeira semana do tempo do Advento e meditaremos na palavra de Deus que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 35 ao capítulo 10, versículo 1, depois os versículos 6 e 8. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Queridos irmãos, amadas irmãs, nós temos essa síntese do ministério de Jesus apresentado para nós no Evangelho de São Mateus, dessa compaixão do Senhor. E é interessantíssima essa imagem que o evangelista traz para nós, que essa compaixão de Jesus, ele age dessa forma misericordiosa, ministrando a sua cura, o alívio do sofrimento, e ao mesmo tempo ele traz a imagem de que a multidão, aqueles que seguiam, estavam cansados, fadigados, com peso e abatidos, num abatimento, como se fosse num desânimo. Porque às vezes você pode estar cansado de muito esforço, porém animado, porém disposto ainda, mesmo com sentido, tendo sentido, mas não, aquela multidão estava cansada, muitas das vezes com os pesos, contudo não tinha ânimo, estava desesperançosa, e a causa que o Evangelho nos dá, porque eles eram como ovelhas, que eram ovelhas sem pastor. Aqui é interessante que a causa do cansaço e do desânimo, do abatimento, é porque eles não tinham um pastor que protegesse, que cuidasse, que desse um caminho, que orientasse, que curasse talvez as feridas, que fortalecesse, que desse condições. É interessante que Jesus aqui está falando de que a causa daquelas ovelhas estarem cansadas e abatidas é porque eles não tinham uma relação. Eles não estavam em comunhão, uma comunhão de relação. Como é importante essa realidade de relação, de vivência de relação. Que na nossa fé cristã, que na nossa vivência, claro, isso se dá de um modo espiritual, pela vida de oração, que somos chamados a renovar, a atualizar nesse tempo do Advento, e se dá também pela vivência comunitária. É interessante que quando Jesus, a partir dessa constatação, desse diagnóstico, Jesus ele pede para os discípulos clamarem que enviem mais operários para a messe. Que esses operários, depois ele envia os discípulos, é a segunda parte da nossa meditação da palavra hoje, e você percebe que todos os ofícios que são delegados aos discípulos na missão são realidade de ir de encontro a outros, ou seja, de viverem uma forma bem específica, claro, salvífica de relação, que é curar os doentes, os leprosos, anunciar o reino. Anunciar para quem? Não é para sair falando ao léu, é para anunciar para outras pessoas.
Então é interessante aqui, talvez é muito salutar a nossa reflexão nesse dia, de que muitas das vezes as causas do nosso cansaço, do nosso abatimento, é pela falta de qualidade na nossa relação com Deus e que se desliza para a comunidade, para a nossa vivência comunitária. Vivemos um tempo onde somos chamados a, muitas das vezes, viver em isolamentos. Tanto o isolamento que tanto foi falado esse ano, mas às vezes até estar no meio de uma comunidade e não nos abrirmos a viver em relações aonde essas relações vão ser vias de alívio, de fortalecimento, de descanso e também de esperança. Vai ser nessas relações com Deus e com o irmão que muitas das vezes nós vamos ter ali todo um renovo da nossa vivência de fé. O tempo do advento é um tempo de refletirmos sobre isso. É um tempo de qualificarmos de modo salvífico as nossas relações. E que a Páscoa de Jesus Cristo, ela acontece na relação com Ele e com o irmão. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.